Olá, que Deus abençoe a sua vida, ilumine a sua terça-feira e que aonde você estiver agora o poder de Deus venha te alcançar. Como o salmista que você vai acompanhar comigo no Salmo 18, versículo 4, olha o que diz ele. Tristezas de morte me cercaram e torrentes. Você sabe o que é torrente? Sabe quando a água passa e sai levando tudo? Ele diz, torrentes de impiedade me assombraram. Quantas são as pessoas que estão passando na sua vida por momentos semelhantes a isso? Você estava bem, você estava aí animado, estava cheio de expectativa, mas passou uma torrente de impiedade na sua vida e destruiu tudo. E você está aí abatido, pensando em tirar a sua vida e tudo tem dado errado para você. Fica assim não, essa situação vai mudar, como você vai acompanhar agora um bloquinho de testemunhos de pessoas que chegaram assim na última sexta-feira, mas o nome do Senhor Jesus se manifestou para socorrer elas. É o meu filho era atormentado à noite, né? Ele não deixava ninguém dormir. Aí, quando ele tá lá com as tormentas dele, eu entro lá, né? E faço a oração e passo espirrar a água no assoalho, né? Até pelas paredes. E ele fica tranquilo. De repente, ele dorme. Fala, dona Marlene. Eu vinha com muita dor nas costas, muita dor no joelho. Eu vi a senhora chegando ali. Estava me arrastando para chegar aqui. Como é que tá agora? Melhorou, tirou todo o mal-estar que eu estava. Graças a Deus, essas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. E você também vai ser alcançado. Esse sofrimento, essa torrente que estava destruindo a sua vida, vai ser removida. E nós vamos para a quinta semana do banho do descarrego, onde você deve preparar uma garrafa com água para que venhamos colocar o sal, como você acompanha aí nessas imagens. E você vai tomar do banho do descarrego e os caminhos que estão fechados, as coisas que estão dando errado, vai passar a dar certo. Acompanhe esse testemunho agora do banho do descarrego. Qual o seu nome? Elisângela. O que aconteceu, Elisângela? Eu comecei a colocar, eu acho que é o terceiro ou é a quarta sexta-feira que eu tô vindo, eu não participava, né? E aí eu comecei a usar agora no mês de junho, eu gerencio uma loja e não sei como, pastor, só Deus, a gente bateu meta. Aonde eu trabalho, ela não tem um fluxo, ela é aqui na principal, mas é uma área onde quase não dá movimento. E aí eu peguei a água, eu comecei a lavar a frente da loja. E orava todos os dias de manhã, quando eu abro a loja. E aí Deus começou a mandar cliente. E assim, não lota a loja. Só que os clientes que entram, eles compravam muito bem. E aí no final do mês, até o meu chefe até falou, olha, eu acho que com uma semana ele ficou meio assim, como que não vai bater meta, não vai bater esse resultado. E no final do mês ele falou, olha, eu vou te falar, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia que vocês iam bater meta. Eu falei, eu sirvo um Deus que é vivo. E ele me ouviu e eu lavei a loja toda e a gente conseguiu bater esse resultado. Agora, vai parar? Com certeza não. Graças a Deus, como você acompanhou aí, Deus se manifestou. E se você está sofrendo, mostra aí a nossa central de atendimento nessa terça-feira. Pastor Luciano, ligue para cá, faça contato, já deixa um copo com água preparado, daqui a pouco uma oração por todos. Pode voltar para mim. E daqui a pouco o Bispo de Éter vai estar com vocês, mas antes eu quero trazer para você a homenagem que a Igreja Universal recebeu na Câmara aqui de Manaus nessa última semana. Deus é Deus e tem se manifestado através do trabalho da Igreja Universal e muitas pessoas têm sido atendidas. Você vai ficar com essa homenagem agora e logo após o Bispo de Éter com todos. Deus abençoe e até mais. A Igreja Universal do Reino de Deus foi homenageada hoje em uma reunião solene na Câmara Municipal de Manaus pelos 48 anos de atividade no Brasil. Uma igreja generosa que acredita que a maneira mais poderosa de dizer a alguém Jesus te ama é amando e servindo. Uma igreja que faz a parte mais importante, acolher, ensinar e amar. Lugar onde jovens, adolescentes e crianças têm prazer e orgulho de fazer parte de um trabalho que para eles é sagrado. Você vê milhões de vidas transformadas, das quais nós também somos algumas delas, né? Pessoas que venceram depressão, pessoas que saíram dos vícios, casamentos reconstruídos, pessoas que muitas já morreram na fé, creram no Senhor Jesus, foram batizadas. Então nós temos aí
várias pessoas transformadas. Durante a homenagem, foram ressaltadas as ações sociais dos grupos voluntários da igreja e a importância que essas ações representam para a população. Eis aí tantas obras sociais, além da principal, que é espiritual, ainda tem as obras sociais, chegando nos presídios, nos hospitais, em todos os cantos, onde há um perdido, um cansado, um oprimido, um abatido, ali chega a palavra de Deus através da Igreja Universal, e é o que nós vamos continuar fazendo. Ao comemorar os 48 anos, é possível refletir sobre a história, as conquistas e os valores fundamentais da Igreja Universal. Essa celebração não apenas fortalece o senso de identidade e pertencimento dos membros da igreja, mas também destaca o compromisso contínuo com os princípios de solidariedade, compaixão e serviço aos outros. Está aí a Igreja Universal do Reino de Deus, acesa, e nós não paramos, nós não somos as pessoas que dizem assim, tá bom. Não, nós vamos ajudar ainda mais outras pessoas. Milhões de pessoas transformadas, milhões de pessoas tiveram suas vidas impactadas. São quase 150 países, né? Países aonde a Igreja Universal está, levando essa mensagem, o Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, porque Ele é a base da nossa fé, então nada, ninguém conseguiu destruir essa igreja. Porque quando o Senhor Jesus Cristo é a base de uma pessoa, porque esta pessoa creu, ela recebe o Espírito de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus, você se torna indestrutível. Indestrutível. Eu gostaria que esse aniversário da Igreja Universal, esse 48º aniversário, quantas pessoas que já subiram essas escadas e adentraram por essas portas? Milhões de pessoas. Eu acredito. Porque são nesses 40 anos ou mais que a Igreja Universal está aqui no estado do Amazonas, quantas pessoas já passaram por aqui? Eu quero que este programa ative a sua memória. E você que sabe que o Espírito Santo trabalha por essas portas, quantos milagres aconteceram por essas escadas, quantas coisas você tem assistido e vai assistir nesse programa de novo, que a sua memória seja ativada para o valor espiritual, para a sua vida com Deus, para a salvação da sua alma, porque esse é o foco da Igreja Universal, do Reino de Deus, como a Josiane mostra para você com a história dela. Vamos lá. Estamos aqui com a Josiane, e a Josiane que recebeu o Espírito Santo na última vigília com o Bispo Macedo na segunda-feira, não é isso, Josiane? Sim, senhor. Mas sua história começa desde criança, né? Desde criança, minha mãe me trazia para a igreja, fui apresentada no altar, desde bebezinha, sempre acompanhando as reuniões, mas nunca quis nada sério. Na verdade, a palavra nunca entrava, né? E conforme eu vinha e não obedecia, entrei num relacionamento durante 10 anos e minha vida foi de ladeira abaixo. Ocorreu um acidente, fiquei doente, fiquei na cadeira de roda por conta de um tumor na coluna. Eu não queria mais esse relacionamento e eu passei para o altar e pedia para Deus que Ele tirasse, porque eu queria Deus, mas Ele não queria. Deus me ouviu, Ele saiu da minha vida. Quando foi em setembro, eu me batizei em setembro de 2024. E de lá eu vim, perseverando, lutando, orando e pedindo o que eu mais queria, que era o Espírito Santo. E quando foi nessa segunda-feira que a gente teve a vigília com o Bispo Macedo, eu busquei, e quando o Bispo falou assim, cante uma canção de você e Deus, não o que eu estou cantando. Aí eu cantei uma música que eu gosto muito, que é aquela:
Que honra em tua presença em meu ser. Que honra é te chamar e receber. E eu recebi. E foi uma alegria assim tão grande, sabe? Uma paz, a paz que eu tanto procurava, eu recebi. Pastor, eu ficava chateada por tudo. Alguém me olhava, eu já ficava chateada. Tinha complexo por você usar o bordador? Muito complexo, vergonha de tudo, assim. E eu ficava muito retraída, assim, com medo de falar, entendeu? E não tenho mais vergonha se vão me olhar, se vão dizer que eu tô com andador. Rapaz, não. É maravilhosa. De fato, então, hoje você tem o Espírito Santo. Sim, Senhor. A alegria do Espírito Santo está aí. Com então, quando certeza. você buscou na vigília ali do Espírito Santo, o Bispo Macedo veio sobre sua vida. Veio. A Josiane é uma pessoa que nós conhecemos, né? E ela vem numa luta. E assim, eu fico feliz de vê-la contando. Você estranhou que o cenário foi bem simples, porque foi um testemunho que não foi preparado, né? O pastor perguntou como é que ela está e tal, já tem o Espírito Santo? Ela, recebi. O pastor, então senta aqui. Mas foi maravilhoso, né? O testemunho dela é muito forte mesmo. E você vê como o Espírito Santo limpa. Como o Espírito Santo, qualquer pessoa, né? Ela estava afastada, estava fria, teve consequências, traumatizada, complexada por causa da sua agora deficiência, mas ela foi lavada. É o que o Espírito Santo faz. Ele lava total e completamente a pessoa. Você está aí hoje me assistindo, mergulhado no pecado, mergulhado nas coisas erradas. É hora de você fazer como o filho pródigo. Levantar-me-ei, coloca aí na tela para mim, e irei ter com o meu pai. Primeiro ele lembrou, pode deixar na tela a palavra. Primeiro ele lembrou, até os empregados do meu pai estão melhores do que eu. E aí ele disse, levantar-me-ei e irei. Volte para mim. E levantou-se e foi. Tá? Não ficou só no desejo, né? Eu acho que eu vou. Seria bom se eu fosse. Não, ele se levantou. Você que conhece, você dá valor a essa obra que o Espírito Santo levantou. Eu quero que amanhã seja esse dia de muita gente voltar para Jesus, de muita gente se converter, de muita gente se entregar. A reunião vai começar às 18h48. Atenção, Manaus, atenção, Manaus. A reunião vai começar às 18h48. E o melhor presente para o Senhor Jesus, além de você voltar, é você trazer um sofrido para Ele. Aí é a alegria completa, tá? Me dê nomes aí, por favor, Luciano. Sim, senhor Bispo Dieter, a Kelly, ela diz que chegou na Igreja Universal com a família destruída. E após participar das reuniões, ela disse, tive a minha vida transformada. Eu estarei nessa quarta-feira prestigiando a minha mãe espiritual. Ela estará às 18h18, participando da imposição das mãos e logo mais a reunião às 18h48, nessa quarta-feira especial do aniversário da igreja. A Catiane diz, quando cheguei na igreja, sofria com brigas em casa, doenças, problemas financeiros. Participando das reuniões, fui transformando a minha vida. Eu estarei nessa quarta-feira, às 18h18, recebendo a imposição das mãos e participando dessa reunião especial do aniversário da igreja, às 18h48. A Amanda, ela diz assim, eu tinha depressão profunda, síndrome do pânico e ansiedade. Ao chegar na igreja, tive a vida transformada. Estarei nessa quarta-feira recebendo a imposição de mãos às 18h18 e 18h48 participando dessa reunião especial do aniversário da igreja. Nós estaremos em Praça 14 de Janeiro, na Avenida Ramos Ferreira, 2127, também nessa quarta-feira especial, especialmente às 18h48. É com o senhor, bispo. A maioria das igrejas universal do Reino de Deus será
às 18h48, né? O templo 19h48. É em menção ao aniversário da igreja. Bem, me dê imagens do nosso domingo. Olha só, foi um domingo, né? Que domingo? Foi um domingo de clamor de justiça e Deus fez muita coisa nesse domingo. Olha, os nossos testemunhos foram extraordinários, porque quando Deus encontra fé, sabe quando você chega na mesa e você encontra comida que te agrada? Sabe quando a esposa faz o que você gosta e você está com fome? As pessoas dizem assim, é juntar a fome com a vontade de comer. Quando você chega diante de Deus e você chega crendo nas suas promessas, você crê nas promessas dele, coisas extraordinárias acontecem, como você assiste agora. Vocês lembram desse testemunho? Está no ponto aí o testemunho daquela senhora que ela veio se tratar lá de Jutaí. Qual é a sentença da senhora? Ela veio lá do município de Jutaí. Aí ela veio entubada de lá. Isso. Aí quando chegou no UTI, ela passou 18 dias entubada. E hoje ela vai receber a benção dela, que eu creio em nome de Jesus, amém, porque ela está fazendo a hemodiálise. Olha para o pastor. Olha para ela, olha para ele. Eu vou orar pela senhora como se a senhora fosse minha mãe. O senhor segura aqui, não precisa botar na minha boca não. Deixa eu orar por ela. Fica um pouquinho, mas pode deixar. Eu estou cuidando da tua mamãe. Pode deixar, tá bom. Agora, em nome de Jesus, o meu Senhor. O Senhor diz, eu tiro a tua sentença de morte. O que a senhora sentiu? Eu senti uma dor aqui na minha coluna e muita fraqueza nas minhas pernas. Eu não tinha força para andar. Eu não tinha força nos meus braços. Pega no braço do pastor agora aí. E uma dor no meu estômago que eu não... Pega aqui a outra mão também. Segura forte aí. Preste atenção. Procura a sua dor no estômago. Não achei mais. Olha para mim. A senhora está curada. Quem lembra dessa senhora? Que ela veio de cadeira de roda. E aí ela... acho que foi naquela reunião da sentença. Mas você lembra que eu falei, volta para Jutaí? Quem lembra que eu falei? Ela não obedeceu, não. Ela está aqui, vem cá, dona Maria. Vem cá com o pastor. Isso aí ela não obedeceu, não. Vem cá. Aí. Aí. Olha para o povo lá. Aí. Está curada? Tô curado, graças a Deus. Qual o nome da senhora? Maria Socorro. Fala, dona. Alcançou socorro? Sim, senhor. A senhora estava com o quê? Bispo, essa noite faleceu uma pessoa da nossa família. É mesmo? Assim, quando eu recebo assim, uma notícia que não é agradável, assim, mexe com o meu estômago. Então, passei a noite com o estômago, parece assim que eu tinha engolido um boi. Aquela dor, estava inchado também? Eu cheguei aqui, parece que eu estava com o estômago desse tamanho. Você está grávida? Nem quando está grávida a gente não fica assim. Nem quando está grávida, pior ainda. É, porque grávida a gente tem a sensação que tem uma coisa ali, mas não está doendo, inchando. E eu cheguei aqui, vim aqui no altar, eu determinei que esse mal ia sair, porque quando a gente recebe uma notícia ruim, parece assim que o mal entra e fica ali perturbando. Não dormi direito, eu disse, mas eu vou para a igreja cedo e quando eu chegar lá, vai passar. E graças a Deus não estou sentindo nada. Passou tudo, hein? Passou tudo? Passou. Amém. Eu caí da escada, eu ia para a igreja, né, lá no Manoa. Aí eu escorreguei, caí lá embaixo, aí Jesus. desmutou minha costela e minha mão. Quando chegou lá, eles botaram um gesso, minha mão ficou desse tamanho assim, roxa. Aí eu mandei meu marido tirar, né, porque estava roxa a minha mão. Aí eu estava com muita dor. Aí eu não queria ver, ele disse, bora que lá tu vai ser curada. Quando chegou aqui, minha costela não está mais talando. Tá vendo? Vai. Dor de queda de escada. Passei a noite sem dormir.
Então fala assim, só tem a justiça de Deus quando a gente traz a justiça do mundo. Foi um domingo, nós não temos tempo para mostrar tudo o que Deus fez, mas amanhã a gente vai colocar mais testemunhos para você. Esse momento foi o final da reunião, que eu chamei familiares, jovens na frente. Foi uma reunião muito especial. E domingo nós teremos o domingo do julgamento divino. Ai, pastor, me assusta. Deveria assustar você se Deus não fosse o juiz. Mas Deus é o juiz de toda a terra. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas acompanhe esse testemunho. Eu sempre busquei na minha vida ser feliz e sempre constituir família. Eu lembro que eu tinha um relacionamento cerca de 2 anos, no qual eu engravidei. E nesse relacionamento não deu certo, porque os valores não batiam, muitas brigas, muitos desentendimentos, e a gente não ia para frente. Então, por isso que a gente decidiu colocar um ponto final nesse relacionamento. Depois disso, eu acabei saindo nas baladas, saindo à noite, me envolvendo com outras pessoas, aleatoriamente. Foi aí que eu comecei a me envolver com pessoas casadas. Me envolvi durante 3 anos com um homem casado, com o objetivo de constituir família. Mas como que eu poderia constituir família vivendo com uma pessoa que já tinha outra família? E nesse relacionamento, eu não era feliz. Eu era triste porque eu tinha pessoa, mas não tinha. Eu tinha pessoa por 5 dias. Os outros dias eu não tinha, porque ele tinha que voltar para a família. Eu acabei não me dando valor, eu perdi o valor, eu perdi. Ele chegou até a me oferecer um apartamento. Olha, não termina comigo que eu te dou um apartamento. Eu falei, não, eu não quero. E assim terminei esse relacionamento, mas a busca por ter uma família, de ter alguém ali com você, isso não parou. E eu continuei. E nisso eu me envolvi em outro relacionamento. Nesse já era uma pessoa solteira. E quando eu iniciei esse relacionamento, eu deixei bem claro, eu quero ter uma família, eu quero casar. E quando a gente iniciou, ele também concordou com isso. E nesse relacionamento ele estava construindo uma casa. Eu fiquei super empolgada, eu falei, olha, agora vai, né? Encontrei o amor da minha vida, vou ter a minha família, já vamos ter uma casa para morar. E para mim estava tudo certo. Até que um dia ele vira para mim e fala, eu não tô fazendo essa casa pra gente morar, tô fazendo essa casa pra mim. Eu não quero casar. E mais um fim de um relacionamento foi quando eu me lembrei de Deus. Eu era afastada da Igreja Universal e decidi voltar. E no dia que eu voltei, teve uma palavra, e essa palavra foi que eu precisava primeiro buscar o reino de Deus e que as demais coisas seriam acrescentadas. Foi como se os meus olhos se abrissem. Eu queria justiça, praticando a injustiça. Nunca ia isso acontecer. E ali eu voltei para Deus. Deus foi me limpando, o Espírito Santo foi me moldando o meu caráter, me ensinou a eu ter valor, me valorizar. Então, através disso, eu consegui ter uma mudança interior. E ali eu sabia que tinha um caminho a percorrer para que eu tivesse a vida amorosa que eu sempre sonhei, que eram as palestras da terapia do amor. E ali eu fui aprendendo, eu fui me limpando, eu fui deixando os traumas, eu dei um reset de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi. Então, até que veio uma fogueira santa, eu vi a oportunidade de poder me lançar, de me entregar, de ter o melhor, que o melhor ele só vem do altar. E eu fui pro trono de Deus. Eu fui em busca da justiça de Deus. Coloquei o meu tudo ali para Deus, porque eu sabia que Ele iria julgar a minha causa. E nesse pedido, eu coloquei no topo da lista que fosse um homem de Deus, porque ele sendo para Deus, ele seria para mim. E eu desci do altar na certeza que Deus me ouviu. Ó, essa camisa, ela tá escrito Feliz Ano Noiva. Eu agi a fé. Não era noiva, não tinha ninguém, e eu usei numa virada de ano na igreja. Só que eu não fiz para ninguém perceber. Era um propósito meu e com Deus. Como em 2018 eu já havia feito um intercâmbio na África do Sul,
Eu conheci o casal de amigos lá, voltei para o Brasil e depois de 2 anos, esses mesmos amigos que eu conheci lá no intercâmbio, lá na África do Sul, me apresentaram uma pessoa. E nesse ano de 2020, a gente se conheceu, começamos a conversar, né, se conhecer melhor. E nesse relacionamento foram 2 anos de relacionamento à distância, devido fronteira fechada, pandemia. Colin, please, have a seat. Hi, Pastor. Hi, how are you? I'm doing great, thank you. Estou ótimo, obrigado. Today is good. Very good. Muito bem. Realmente, foi, de fato, aqui um feliz ano noiva. Hoje eu tenho um relacionamento que eu sempre quis e Deus me deu. Um relacionamento saudável. Hoje eu sou muito bem tratada como nunca fui antes. Nunca ninguém me tratou como Ele me trata. Eu busquei a Deus e a encontrei. Eu não busquei uma mulher na terapia do amor. Eu busquei a Deus e Deus me deu ela. E só tenho uma coisa para dizer para Ele. I love you. Olha, humanamente falando, tem gente que olha a Bruna com ódio e diz não merece. Mas Deus é o juiz de toda a terra. E à frente da face dele, os Salmos 89:14 diz que as bases do trono são juízo e justiça. E adiante do rosto dele, misericórdia e verdade. Então, quando ela foi a ele arrependida mesmo, ele a aprovou e completou a vida dela. E nós cremos que Deus já está fazendo isso com muitas histórias. A pessoa pode ser miserável, andarilho, marcada por doenças. É a justiça da fé. Se você crê, essa doença não vai matar você, os infortúnios não vão ser o fim da sua vida. Se você crê, a sua miséria não é um ponto final. Se você crê, essas injustiças da sua vida virarão um testemunho. Eu já vou orar, mas me dê mais nomes, por favor, ô Luciano. Sim, senhor bispo, o Ronaldo diz, cheguei com a vida destruída, enfrentava problemas espirituais, hoje tenho uma vida transformada. Eu estarei nessa quarta-feira, nessa reunião especial do aniversário da igreja, às 18h48. A Lohana, do bairro São Geraldo, ela diz assim, a Igreja Universal foi a porta aberta que eu encontrei quando estava depressivo, cheio de traumas. E eu estarei nessa reunião especial às 18h48, no aniversário da igreja, nessa quarta-feira. A Paula, ela diz, eu cheguei depressiva, complexada, minha vida mudou ao chegar na Igreja Universal. Eu estarei nessa reunião especial às 18h48, nessa quarta-feira. A Thalita, ela diz que tem problema com a filha nas drogas, com depressão. E ela diz, eu estarei nesse domingo fazendo o clamor da justiça, às 9h30 da manhã. O José Raimundo, ele diz, estou com problemas, eu peço oração pela minha saúde. Eu tenho crises de ansiedade. Eu estarei nesse domingo participando do clamor da justiça às 9h30 da manhã. A Darlene está com problemas. Ela diz, estou sendo bombardeada por maus pensamentos e dúvidas. Também ela não consegue perdoar a si mesma. Mas ela firmou o compromisso de estar nesse domingo, a reunião às 9h30 da manhã, fazendo o clamor da justiça. É com o senhor, bispo. Eu quero muito que essa quarta-feira seja uma quarta-feira que as pessoas lembrem de Deus e voltem para Deus. E que esse domingo Deus fique à vontade, Ele encontre fé, sinceridade, porque as pessoas vão encontrar misericórdia. Coisas extraordinárias vão acontecer. Vamos orar. Nosso Deus, em nome de Jesus, quantos milagres e maravilhas temos visto. Alcança também essa pessoa que sofre, como esta senhora sofria, aguardando uma resposta, meu Deus.
nessa casa representativa de Jutaí. Meu Deus, alcance essa pessoa agora também, como o Senhor alcançou a Bruna, meu Deus. Quantos que vivem dominados pela destruição, pela prostituição, liberta. E esta quarta-feira, meu Pai, tendo aí a condição do aniversário da igreja, como filho pródigo, alcança também essa pessoa. No nome de Jesus, sejam tocadas e libertas. E eu concordo com a oração do João, que haja salvação e que o Senhor, meu Pai, adiante do seu rosto vai a misericórdia. E o Senhor é um Deus de verdade. Senhor, o Senhor está vendo uma multidão orando. Em nome de Jesus, que é o Senhor justiça nossa, produza salvação e respostas. A água está consagrada. Bebamos. Sei de um lugar onde Jesus está, feito uma fonte sempre a jorrar. E não importa quem você é, a fonte jorra se você tem fé. Graças a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele se manifesta na fé. No nome de Jesus, vocês estão abençoados. E ouça a voz de Deus, tá? Forte abraço para todos.